Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre carência, pessoas carentes. Será que esse é o seu caso? A pessoa carente necessita muito do outro e ela precisa de aprovação o tempo todo. Então, esse será o nosso tema no programa de hoje. Antes, eu vou deixar um recadinho aqui para vocês, que é o seguinte: estou com a viagem ao Egito marcadíssima, nós vamos em junho. Então, você que gostaria de conhecer o Egito, que tem o sonho de conhecer o Egito, você pode se juntar a mim, ao nosso grupo. Eu vou acompanhar você desde o Brasil. E lá no Egito nós vamos conhecer os principais templos, os principais lugares, as pirâmides. Gente, o Egito é fantástico. Nós vamos fazer um cruzeiro no Rio Nilo. Esse é um cruzeiro, é a parte que eu mais gosto da viagem. O ano passado eu já fui 2 vezes. E nesse cruzeiro você pode vai ter até a oportunidade de nadar no rio se você quiser. E nós vamos numa época super gostosa. Gente, o Egito é super seguro, a viagem está super facilitada. Então, entra lá no meu Facebook, na minha página que chama Jornadas. Lá tem as informações sobre a viagem ao Egito, que será em junho. Nós vamos no dia 2, acho que é no dia 2 de junho ou 1, agora não me lembro muito bem. Ou você pode também, se você preferir Machu Picchu, nós vamos em outubro, numa viagem também que será fantástica. Então, olha lá as informações, pega tudo direitinho lá na minha página no Facebook, Jornadas, e aí você vai obter todas as informações para você poder vir com a gente. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, carência, né? Como a pessoa carente lida com as questões, como a pessoa carente resolve a vida. Na verdade, a pessoa carente, ela não resolve, ela fica presa a situações porque ela tem uma necessidade, como eu disse aqui antes, muito, muito grande de ser vista, de ser olhada, de ser cuidada. Então, a pessoa carente, ela faz de tudo para chamar atenção. É uma pessoa que geralmente não sai do lugar, fica ali na própria autossabotagem. O que é autossabotagem? São aquelas situações onde a própria pessoa se coloca em momentos, em situações em que não dá nada. Então, são pessoas, por exemplo, algo típico da sabotagem são pessoas onde elas se envolvem em situações ou se envolvem com pessoas ou mantêm situações na vida delas que sempre fazem elas ficarem no mesmo lugar. Então, por exemplo, é a pessoa que ela sabe dentro dela que ela precisa ir, que ela precisa evoluir, que ela precisa fazer certas coisas, mas ela faz de tudo de forma inconsciente, claro, para se manter naquele lugar que ela está. Então, por exemplo, a pessoa, ela sabe que ela tem que estudar, mas ela se sabota indo dormir tarde. E aí, no outro dia, ela está tão cansada que ela estuda muito pouco, ou estuda de uma forma errada, ou seja, a pessoa está se sabotando. Ou a pessoa que, por exemplo, tem uma super entrevista, algo importante para fazer no dia seguinte, e ela não se prepara para isso. Ou ela se envolve com pessoas que a atrapalham. Então, são pessoas que que tem uma turma, tem um grupo que não chega a lugar nenhum. E você sabe que você está naquela turma que não te traz nada, não te acrescenta nada, mas você continua ali. Então, isso é autossabotagem. Autossabotagem garante que você continue num certo patamar. Por quê? Porque tem dentro de você gravado uma informação errada a respeito do você poder ir ou não poder ir, você conseguir ou não conseguir. Então, na verdade, a pessoa que se autossabota e que é super carente, que é a pessoa que precisa chamar muito atenção, ela tem essa informação errada gravada dentro dela, é uma falta de permissão. Quando a pessoa não tem permissão dentro dela, essa permissão, já vou explicar como que ela funciona, ela não consegue fazer o que é necessário na vida dela, porque foi criada dentro dessa pessoa essa falta de permissão. O que é essa falta de permissão? É algo tão interessante de entender e funciona assim. A permissão é um sentimento, é uma sensação que a pessoa tem dentro dela, onde ela consegue ter, por exemplo, a sensação de que aquilo que ela vai fazer, ela vai ou não conseguir.
Essa permissão, geralmente, quando a pessoa não tem, quando foi criada de forma errada, já eu vou explicar como que isso foi criado de forma errada dentro de você, a pessoa, ela fica nessa autossabotagem, ela fica nas situações que não levam a nada. Essa permissão, ela foi criada da seguinte forma, é quando você ouviu, ou sentiu, ou passou por situações na sua vida, geralmente lá na infância, pessoal, onde você adquiriu uma ideia errada a respeito do que você pode ou não fazer, do que você é ou não capaz, do que você pode ou não conseguir. Essa permissão é um sentimento que diz assim, eu não vou conseguir, ou eu não tenho talento, ou eu não tenho poder, ou eu não tenho aquilo que é necessário. Por quê? Porque provavelmente você ouviu isso na sua infância algum dia. Muitas pessoas podem ter te falado, ou às vezes uma só pessoa, ou às vezes uma ideia foi criada na sua cabeça um dia, onde você acabou acreditando que você não podia ir. Por quê? Porque são crenças, né? São pessoas que falaram coisas para você que muitas vezes foram coisas ditas da boca para fora. A gente ouve muitas coisas na nossa infância que são ditas da boca para fora. Outras vezes foram frases que você ouviu repetidas vezes que ficaram gravadas. Ah, você não consegue. Por exemplo, você é burro, você é lerdo, você, né, não sabe o quanto a vida é difícil. Então, essas frases, elas ficam lá guardadas dentro de você como crenças. Crenças é tudo aquilo que nós acreditamos. Então, essas crenças, elas ficam enraizadas, ficam lá dentro da sua memória, nas memórias que nós temos sobre a vida, né? Nós guardamos memórias no nosso corpo. Então, o que acontece? Cria-se dentro da pessoa essa falta de permissão. A pessoa, ela sente que ela não é capaz. Ela até sabe, muitas vezes, observando a própria vida, que ela é capaz, mas inconscientemente está gravado a incapacidade. Então, o que acontece? A pessoa sabe que ela, por exemplo, pode fazer tal coisa porque ela aprendeu, mas ela não sente a capacidade de verdade de acreditar que ela realmente pode. Então, quando a pessoa ela acredita, no fundo, que ela não pode, quando ela acredita que ela não consegue, quando ela acredita que precisa da permissão de alguém, no sentido de alguém tem que me aprovar, essa pessoa fica presa. E aí ela fica nesse ciclo de autossabotagem, onde na vida dela ela só vai até um certo patamar. Então, será que esse é o seu caso? Se este é o seu caso, você precisa entender que precisa mudar dentro de você essa sensação de que você pode sim ir, de que você pode sim passar do limite. Como que eu faço isso com meus clientes? Eu estou praticamente há 20 anos trabalhando com isso. Para quem não me conhece, meu programa aqui nas quartas-feiras agora é novo, mas eu já estou na rádio há algum tempo. Eu tenho um programa às terças-feiras, às 7 da manhã e às sextas-feiras, às 19 horas. E eu falo bastante sobre essas permissões, sobre essa necessidade de você fazer o que é necessário para se destravar. Então, o que eu faço? Como que eu trabalho isso com as pessoas? Eu criei um processo onde ao longo de 10 semanas a gente vai fazer essa transformação de dentro para fora. Como eu faço essa transformação? Através de técnicas como a programação neurolinguística, que reprograma a sua mente, que faz você passar a acreditar em algo diferente, porque eu apago lá do seu subconsciente aquela ideia da falta de permissão, aquela ideia de que é difícil, aquela ideia de que você não tem talento, de que você não consegue, de que algo vai acontecer, como por exemplo, as pessoas elas têm algumas coisas que se repetem, como por exemplo, numa reunião onde a pessoa trava, onde a pessoa não consegue, onde ela planeja e não faz. Então essas, vamos chamar assim, de gravações que ficam lá no seu inconsciente que estão te sabotando. Então, você fica sempre fazendo do mesmo jeito. E então, nesse processo de 10 semanas, eu mudo isso internamente. Utilizo também a hipnose bastante, porque a hipnose a gente corta um super caminho, a gente vai direto ao ponto, eu reprogramo o que tem que reprogramar. E é super gostoso a sessão, porque fazer essa sessão, por quê? Porque você vai relaxar, você vai me ouvir e vai ser conduzido pela minha voz e através disso eu vou reprogramar você.
vou reprogramar os seus sentimentos. Quando você passar a sentir que pode, você simplesmente vai fazer o que é necessário. Agora, quando a pessoa, ela até, são casos muito comuns onde a pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue, ela se sabota. Ou ela faz até um determinado ponto. Ou pessoas, por exemplo, que sempre conseguem somente um determinado resultado na vida. Elas não conseguem passar de um determinado salário, de um determinado cargo, de uma determinada situação, de um determinado tipo de relacionamento. Por quê? Porque está gravado dentro da pessoa que ela só pode, ou ela só é capaz, ou só consegue ir até ali. Então, ela nem concebe muito a ideia, ela não acredita, ela passa a não acreditar em algo maior. Então, ela deseja, mas ela, no fundo, ela acha que com ela não, que com ela vai ser difícil. Porque existe lá dentro, gravado, essa crença, esse sentimento, essa sensação de que ela não pode, né? E como eu disse anteriormente, se isso foi gravado por alguém ou se foi concebido através de uma ideia errada, não importa. O que importa é que precisa ser mudado para que você consiga finalmente dar os passos necessários na sua vida. Então, é um processo muito interessante. Eu vou deixar o nosso WhatsApp para você mandar lá um oi. Nós vamos mandar informação para você de como funciona esse processo de 10 semanas, porque é um processo fabuloso. Eu sou Cristina Long, você pode também entrar lá no meu site, olhar a parte de depoimentos para você entender como funciona o processo. O meu site é cristinalong.com.br, lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. O nosso WhatsApp é 96965 7748, eu vou repetir, lembrando que é 0 operadora 11 96965 7748. Então, pessoal, nós estamos falando sobre essas travas, sobre essas carências, sobre essas autossabotagens que faz com que a vida, né, não funcione, né? Fazem com que a vida não funcione. Então, eu comecei a falar um pouco sobre a carência, sobre a pessoa que é carente. Ela tem necessidade de ser vista. A pessoa que é carente, ela tem a necessidade de ser acolhida, de ser cuidada, de que alguém resolva as coisas por ela. Por quê? Porque é uma pessoa que provavelmente lá na infância não teve esses cuidados da forma que precisava, porque cada um precisa de um jeito. Às vezes a pessoa até tem os cuidados, mas faltou algo. Então, ela cria dentro dela esse buraco, está criado dentro desta pessoa, este buraco. Então, o que acontece? Essa carência faz com que essa pessoa fique chamando a atenção dos outros, fique querendo falar dos próprios problemas, fique querendo mostrar ao mundo o que acontece com ela. Porque, na verdade, ela tem muita necessidade de ser cuidada, de ser vista. E essas pessoas que têm muita necessidade de serem cuidadas, de serem vistas, são pessoas que ficam na autossabotagem. Por quê? Porque isso não leva a lugar nenhum. Essas pessoas carentes, elas irritam as outras, na maioria das vezes, ou elas encontram pessoas que também são carentes e ficam nessa troca, ficam competindo para dizer quem tem mais problemas, quem tem mais questões na vida, qual o problema de uma, qual o problema do outro, né? Então, é a pessoa que fica nesse ciclo, e ela não entende que neste sentimento, ela não vai chegar em lugar nenhum. Então, se esse é o seu caso, você precisa entender que existe ali uma sensação, como eu disse antes, gravada, onde você concebeu a ideia errada de que você não pode. Então, como você tem essa ideia errada de que não pode, você tem uma necessidade claro, de poder, certo? De querer. Então, você, como não descobriu ainda como conseguir, você fica chamando a atenção para que alguém te veja, né? Você fica numa esperança de que as pessoas te vejam. Então, por exemplo, algo muito comum, a pessoa que coloca anúncios, né, sobre ela mesma, anúncios não, fotos nas redes sociais, você pode reparar que os mais carentes, eles têm a necessidade de receberem as curtidas, de serem vistos, de que as pessoas comentem algo sobre eles. Então, são as pessoas que colocam as situações, desde as trágicas até algumas ridículas, para o quê? Para serem vistos,
né? Então, se este é o seu caso, você precisa entender que desta forma você não vai resolver sua vida. O que vai fazer você ser visto como você realmente é quando você mudar dentro de você esse sentimento, e aí você não vai ter mais essa necessidade, porque aquilo que você precisar, você vai simplesmente buscar. Eu sempre falo nos meus programas o seguinte: se você ainda não conseguiu algo na sua vida, é porque você ainda não descobriu como, somente isso. E se você olha para si mesmo e observa como você está hoje, e se você pensa, lembra de como você gostaria de estar, né, como você imaginava estar hoje, você vai talvez perceber que, por exemplo, há 5 anos atrás, quando você imaginava ter a idade que você tem hoje, você se imaginava totalmente diferente. Ai, daqui 5 anos, né? Eu gostaria de ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Agora eu te pergunto, você conseguiu? Ou você está igual? Passou mais alguns dias e você continua igual. Então, se você continua igual, é porque você está todos os dias fazendo da mesma forma. E isso não vai mudar. Não adianta ficar numa esperança de que alguém um dia bata na sua porta e faça algo por você. Você precisa entender que esse sentimento interno precisa mudar. E aí você vai buscar da forma correta. Porque quando a gente muda o sentimento interno, a pessoa ela cria coragem de fazer o que ela realmente precisa. É muito interessante o processo. E as pessoas chegam para mim lá todos os dias e falam: nossa, Cristina, eu realmente consegui mudar. Gente, é uma mudança que acontece rápido. Acontece ao longo dessas 10 semanas. É muito visível. Vai ser visível para você, vai ser visível para mim, vai ser visível para as outras pessoas. Porque, como eu disse, eu vou reprogramar aquela sensação que você tem de falta, de que você não consegue, e você vai finalmente passar a conseguir. Realmente é um processo fabuloso que você tem que se dar o luxo, digamos assim, de fazer por você. Porque você precisa se sentir muito bem. Se sentir muito bem é ter aquilo que você precisa. Então, quando a gente não tem aquilo que a gente precisa, a gente fica naquela sensação de fracasso. Só que se você continua na sensação de fracasso e continua fazendo tudo do mesmo jeito, você vai continuar com os mesmos resultados. É algo bem óbvio, mas que as pessoas não param para pensar. Vou deixar de novo o nosso WhatsApp, você pode mandar um oi lá, a gente vai te mandar as informações sobre esse processo, que é um processo realmente fabuloso de 10 semanas. Por que é fabuloso? Porque você vai ver resultados. Entra lá no meu site, cristinalong.com.br, olha lá na parte de depoimentos, você vai entender um pouco do que eu estou falando. O nosso WhatsApp é 96965 7748, eu vou repetir, 969657748. Entre lá no Facebook, a minha página no Facebook chama-se Jornadas. Tem o meu canal no YouTube também, que é Cristina Long, estão lá os meus vídeos. Entra lá, pessoal, para você entender do que eu estou falando. Porque se mexer, se mover é necessário. Se você não fizer algo de verdade, algo que realmente vai fazer uma grande diferença na sua vida, você vai continuar igual. Então, daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e você vai perceber que você está igual. A diferença é que você vai estar com os cabelos brancos a mais aí na sua cabeça. E é assim, gente, fazer diferente dá resultado. Agora, por que você não consegue fazer diferente? Por que você fica naquele ciclo de autossabotagem? Porque você foi programado para isso, de alguma forma. Então, a sua concepção do poder, do conseguir sobre você mesmo, ela é limitada. Por isso que você consegue somente coisas limitadas na sua vida. Quando você tem a programação limitada, você só vai até um certo ponto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, as pessoas que são tão limitadas, que elas têm essa programação errada dentro delas, elas às vezes até ganham algo, por exemplo, ganham uma promoção, ganham um aumento, mas a autossabotagem é tão grande que elas não conseguem usufruir daquilo. Então é a pessoa que ganha um aumento num dia, no dia seguinte aparece algo para ela pagar, que não estava planejado, ela perde aquilo. Ou a pessoa que ganha um prêmio e não consegue usufruir do prêmio. Ou a pessoa que tem finalmente o cargo que ela deseja, mas ela descobre que esse cargo dá muito trabalho e ela não tem mais tempo, ela não consegue se organizar. Então é uma pessoa que fica sonhando em um dia mudar a própria vida. Então, se você fica sonhando em fazer algo diferente, se você fica sonhando em ter algo diferente, em ter uma rotina diferente, e você não está conseguindo, você acorda todos os dias igual e você pensa que um dia eu vou conseguir, você fica naquela ilusão de achar que daqui a uns meses você vai encontrar a solução, pode ter certeza que você vai continuar igual.
Por quê? Porque não é assim que se muda, não é desejando. Desejar é importante, saber o que você quer é importantíssimo, mas o mais importante é você conseguir mudar essa sensação interna de permissão. Quando você sentir que você pode, você finalmente vai conseguir, você finalmente vai poder, porque daí você vai tomar atitudes totalmente diferentes na sua vida. É muito interessante, gente. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Eu pego lá casos, inclusive, de pessoas que têm muito medo da vida, pessoas que não conseguem fazer as coisas, pessoas que têm muita necessidade de que o outro aprove, pessoas que acham que muitas vezes que para elas, inclusive, irem até lá, alguém tem que levá-las, alguém que tem que resolver por elas. São pessoas que ficam pedindo, pelo amor de Deus, para a vida, para os outros, para resolverem a vida delas. Então, esses casos são de pessoas que não têm dentro delas essa permissão por si mesmas. Quando a pessoa não tem essa permissão, ela não consegue, ela fica super limitada. Então, é importante você entender que fazer algo é necessário para fazer uma mudança, senão você vai continuar com os mesmos resultados. Então, que tipo de coisas a gente pode resolver? Praticamente tudo. Ansiedades, medos. Eu pego muitas fobias, pessoas que têm fobias de coisas, às vezes até que para o outro é bobo, mas que para aquela pessoa é muito significativo, é muito importante, a ponto da pessoa não conseguir fazer o que ela precisa, a ponto da pessoa travar. Pessoas, por exemplo, que precisam se expressar, porque precisam utilizar a expressão, a via de expressão no trabalho, essas pessoas travam. Então, elas planejam falar, elas planejam se colocar e na hora elas esquecem, ou elas falam errado, ou elas se atrapalham. Isso é muito comum. Por quê? Porque a pessoa dentro dela, ela fica com essa falta de permissão. Então, ela fica muito medo de ser vista, com muito medo de ser vista. Então, ela fica muito preocupada com o que o outro vai dizer, com o que estão observando dela. Então, ela trava. A ansiedade. Então, pessoas que, por exemplo, querem obter objetivos como estudar, pessoas que estão precisam muita concentração, mas não conseguem se concentrar. A gente muda essa permissão e a pessoa finalmente vai conseguir. Pessoas, por exemplo, que querem estudar, que precisam estudar para coisas específicas, ou pessoas muito ansiosas, onde a ansiedade atrapalha demais a vida da pessoa, porque ela mete os pés pelas mãos. Pessoas desestruturadas emocionalmente, essas pessoas, eu vou ajudar a se estruturarem. Por quê? Porque eu vou colocar ali os pontos que são necessários para que a pessoa veja, para que você veja, ao mesmo tempo que eu vou mudar a programação interna. E aí o processo realmente vai acontecer. É muito, muito interessante. Vou deixar de novo o nosso contato, nosso WhatsApp. Entra lá, dá um oi. A gente vai te mandar as informações sobre esse processo, que é um processo fabuloso. Esse processo pode ser feito via Skype ou lá no consultório, pessoalmente. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 0 operadora 11, 969657748. Lembrando, pessoal, que você pode entrar lá na minha página, no Facebook, curta a página, lá está as informações sobre a viagem ao Egito, que será em junho, e a viagem a Machu Picchu, que será em outubro. Então, vale muito a pena, é uma viagem fantástica. Nós vamos fazer muitas vivências, então junte-se a mim, ao meu grupo, vale muito, muito mesmo a pena. Então, faça algo por você. E se você quer mudar a sua vida, você precisa entender que você precisa mudar dentro de você essa permissão em poder viver, em poder ter aquilo que você deseja. É super necessário que você faça isso. Só você pode fazer isso por você, ninguém mais. Então, de novo, nosso WhatsApp é 969657748. O meu site é cristinalong.com.br. Bom, pessoal, então é isso e até sexta-feira. Boa noite.